Nesse vídeo, iremos abordar sobre o sinal negativo da expressão matemática da lei de indução eletromagnética. Esse sinal negativo está aqui. Esse sinal negativo ele é explicado pela lei de Lenz. Então, no vídeo de hoje, iremos discorrer sobre a lei de Lenz. O que diz a lei de Lenz? A lei de Lenz diz que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que o fluxo magnético que ela cria, que essa mesma corrente cria, se opõe ao fluxo magnético que lhe causou. Como é que a gente entende essa lei? Quando a gente enuncia assim essa lei, quase que não se compreende muito. O que vamos fazer aqui vai ser basicamente criar um algoritmo para que nós possamos compreender passo a passo como é que funciona essa lei de Lenz, ok? Porque Lenz, ao enunciar a sua lei dizendo que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que, significa que ele não forneceu o sentido da corrente induzida. Significa que o sentido da corrente induzida está dependente de alguma coisa. Essa alguma coisa nada mais é que o fluxo magnético que ela mesma cria. Então, o que nós precisamos fazer aqui é, primeiramente, descobrir o sentido do fluxo magnético criado por essa mesma corrente. Só assim que nós conseguimos saber efetivamente o sentido da corrente induzida. E para isso, precisaremos do auxílio da regra da mão direita, ok? Então, vamos lá então ao nosso passo a passo. Nessa primeira figura aqui, nós temos então um ímã, né? Tal como já abordamos nos vídeos anteriores. Temos um ímã, ao se aproximar de uma bobina, induz, portanto, uma força eletromotriz. Então, essas linhas de campo azul são, portanto, as linhas de campo criadas pelo ímã. O que temos que fazer aqui, primeiramente, é descobrir o sentido das linhas de campo criadas pela corrente. Porque já falamos na lei de indução eletromagnética que essa força eletromotriz induzida vai produzir uma corrente elétrica ao longo dessa bobina, ok? Essa corrente elétrica induzida, ela vai produzir o seu próprio campo magnético. E o campo magnético produzido por essa corrente vai se opor à sua causa. Quem é a sua causa? A sua causa são essas linhas de campo produzidas pelo ímã. Então, essas linhas de campo do ímã fazem com que apareça uma corrente elétrica nessa bobina. E essa corrente elétrica vai produzir as suas próprias linhas de campo. Essas linhas de campo vão, portanto, se opor às linhas de campo do ímã. Então, vamos desenhar aqui linhas de campo da corrente se opondo, portanto, às linhas de campo do ímã. É o que nós temos aqui nessa segunda figura. Temos aqui as linhas de campo dessa corrente que estão, portanto, a se opor à sua causa. Como é que a gente desenha a oposição? Se eu tenho um vetor apontando para baixo e digo que tem outro vetor que se opõe a ele, então esse vetor que se opõe a ele terá que apontar para cima. Então, nesse caso aqui, as linhas de campo do ímã são para baixo e as linhas de campo da corrente, como se opõem a essas linhas de campo do ímã, terão que apontar para cima. Foi o que nós desenhamos aqui. Linhas de campo da corrente apontarem para cima. Agora aqui que nós já temos as linhas de campo dessa corrente apontando para cima, já podemos usar a regra da mão direita para poder então saber qual é o sentido da corrente induzida, ok? Então como é que a gente faz agora para descobrir então o sentido da corrente elétrica usando o auxílio que nós mencionamos, que é a regra da mão direita? É simples, basta entender que nós temos um condutor assim, né? Temos aqui, portanto, um condutor. Nesse caso, nosso condutor é um desses. Nesse caso, esses condutores são circulares e, portanto, podem ser representados por esse que eu tenho aqui na mão, tá? Esse condutor aqui assim. Então, como é que a gente faz a regra da mão direita? Que o polegar vai indicar o sentido das linhas de campo e esses 4 dedos vão indicar o sentido da corrente. Então, se eu tenho o meu condutor assim, num plano horizontal, basta eu colocar a minha mão direita de modo a que o meu polegar coincida com o sentido das linhas de campo produzidas por essa corrente. Nesse caso, vai ficar assim. Então, quando eu estiver assim, eu vou ter os meus dedos curvados no sentido anti-horário. Então, significa que essa corrente, para que as linhas de campo que ela cria apontem para cima, deverá fluir no sentido anti-horário. Por isso é que nós dizemos aqui a corrente a fluir, portanto, no sentido anti-horário. Porque as linhas de campo que ela produz vão se opor à sua causa, portanto terão que apontar para cima, então ela deverá fluir efetivamente no sentido anti-horário, ok? Agora, se nós tivéssemos o ímã a se afastar, então a corrente deveria fluir no sentido horário para que as suas linhas de campo se opusessem, portanto, ao ímã, ok? Então esse é um assunto que a gente vai abordar, porque nós estamos numa sequência desses vídeos de indução eletromagnética, ok? Estamos a fazer passo a passo. Cada caso a gente vai aqui discutir de forma minuciosa para que nós compreendamos o fenômeno de indução eletromagnética, ok?